Boa noite a todos, Leonardo, diretor da Becom, falando aqui. Eu venho através desse vídeo contar em poucos minutos como é que foi o resumo da nossa reunião junto ao MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que aconteceu em Brasília na terça e quarta-feira da semana passada. Na ocasião estava presente nós, eu no caso, da Becom, nós, todos os nossos 47 produtores, algumas marcas menores, um representante da Ambev também. A reunião foi muito democrática, onde foi feita a leitura da primeira proposta de lei, que é possível consultar no site do MAPA, e todo mundo teve direito de falar e opinar o que achava em relação aos pontos. Claro, eram aceitos argumentos válidos e técnicos, onde podiam ser questionáveis e comprovados perante as suas fontes depois de leitura. Então, no primeiro dia, a gente teve uma primeira proposta interessante, foi boa, todo mundo participou ativamente dessa discussão. No segundo dia, a gente foi rever o que tinha sido escrito no dia anterior e foi quando a gente tomou um pequeno susto pela parte da manhã, porque o MAPA havia tido uma reunião interna falando que alguns pontos teriam que ser alterados devido a definições deles. E chegaram com definições bem ruins para o que deveria ser o kombucha. Um cenário onde a gente iria ter uma bebida pasteurizada, uma bebida alcoólica e também poder adicionar uma série de outros químicos e conservantes da indústria. Então, junto ali nossos outros amigos produtores, inclusive a Raquel da Tal, o Clayton da Bakombucha, a gente conseguiu tecnicamente ir revertendo cada um dos pontos que eram discutidos. Então, de forma bem resumida, eu quero explicar para vocês um pouco do que foi fechado em cada um dos pontos. E depois, quem tiver dúvidas, eu posso esclarecer depois pontualmente cada um. Começando pelo primeiro ponto, que seria tangente à fermentação, foi definido que o kombucha ele é um chá fermentado, onde é necessário ter um processo de respiração aeróbica, o que nós chamamos de primeira fermentação, e depois ele pode ter um segundo processo de fermentação anaeróbica, que seria a segunda fermentação que nós fazemos na garrafa. Até aí, essa foi uma forma que a gente colocou obrigatória para poder ter as características de acidez e que a colônia de fermentação, o SCOBY, desenvolve. Tanto que ficou outro ponto definido. É necessário que seja feita por um consórcio ativo de bactérias e leveduras, onde serão feitos testes de patógenos e outros problemas que poderíamos ter na colônia, juntamente à Anvisa. Não foram ainda definidos quais serão esses testes, até porque o MAPA terá uma segunda reunião com a Anvisa e essa reunião, infelizmente, não é aberta ao público. Então a gente não consegue dizer quais serão as obrigatoriedades que a Anvisa vai trazer para a gente em relação ao uso da colônia. E foi definido também que vai ser obrigatória a utilização de Camellia sinensis. Só que não foi dito qual será o percentual mínimo. A gente não quis definir o mínimo necessário para poder para utilizar a Camellia. Até porque quando você começa a aumentar a escala, a gente percebe que a Camellia sinensis ela traz uma estabilidade de produção e possibilidade de utilização da colônia por muito mais tempo do que utilizar apenas um outro substrato, como por exemplo o mate. Então, o produtor que quiser colocar 1%, menos do que isso, vai poder utilizar, mas vai ser obrigatório ter a Camellia sinensis para poder ter essa fermentação. Junto depois da fermentação, nós falamos quais seriam os ingredientes obrigatórios que tem que constar em todo o kombucha. E são eles: água, a Camellia sinensis ou outros extratos, outras infusões, como por exemplo o mate. Então quem quiser misturar Camellia sinensis com mate na primeira fermentação vai poder. E também açúcares definido pela lei da Anvisa. Ou seja, entrem depois na internet, procurem o que é açúcar em relação à Anvisa e vão encontrar ali algumas definições, mas resumidamente são aqueles que provêm do caldo da cana, né, e também da beterraba. Outros tipos de açúcares, os disacarídeos, polissacarídeos e tudo mais que tem, eles não estão contemplados nesse processo de utilização do kombucha em nenhum momento. E depois desses ingredientes obrigatórios, entram os ingredientes opcionais, ou seja, aqueles que podem ser adicionados ou não, tanto na primeira ou na segunda fermentação do kombucha. E aí são esses, os aditivos naturais previstos pela lei da Anvisa. Então tem uma lista ali com vários que a gente poderia utilizar, mas o mais interessante é que os aditivos químicos, ou seja, ácido lático, ácido acético, tudo aquilo que a indústria produz e que poderia ser utilizado para poder mimetizar o sabor do kombucha, são proibidos.
inclusive os adoçantes que a gente conhece, como o esteviol, o xilitol e entre outras coisas mais. Então esses, segundo essa proposta, vai ser proibido na utilização do kombucha. Também pode ser adicionado de frutas e hortaliças, seja na forma de polpa, na forma de suco, de infusão, de pedaços e naturais, tanto na primeira como na segunda fermentação. No que tange a questão do álcool, a gente teve que trabalhar nesse meio termo. Pode ser alcoólico, como pode ser não alcoólico. Como que isso funciona? A bebida alcoólica no Brasil, ela é considerada quando ela tem um teor alcoólico, um ABV, superior a 0,5%. Então, os kombuchas que atenderem ficar abaixo desse 0,5% vai ser considerado como um kombucha não alcoólico. E aí vai ter todas as facilidades e benefícios de uma bebida não alcoólica, desde impostos, de distribuição, de venda e tudo mais. O kombucha que apresentar teor alcoólico acima de 0,5% será considerado bebida alcoólica. Ou seja, todas as sanções que os alcoólicos têm no Brasil serão aplicadas também no kombucha. Alguns exemplos: a proibição de uso de tabela nutricional, a obrigatoriedade de informação do teor alcoólico no painel frontal do rótulo, a venda apenas para maiores de 18 anos, a venda em divisões separadas em supermercados e uma série de outras coisas que entram quando a gente vende uma bebida alcoólica no Brasil. E tem uma coisa que, por enquanto, a gente não conseguiu definir em relação a isso, que vai ser o método de medição de álcool do kombucha. Nós argumentamos de todas as formas possíveis em relação à cromatografia gasosa e outras formas que a gente sabe que são o que de fato medem um kombucha, porém a gente não conseguiu fazer com que isso seja aprovado, porque os laboratórios do MAPA não têm esse equipamento e para fazer a aquisição deles é necessário um outro processo, quase que uma outra consulta pública para conseguirem utilizar. Mas já deixaram claro para a gente que hoje em dia eles utilizam um equipamento chamado Alcolyzer, que, se não me engano, é uma empresa chamada Anton Par, que eles vendem esse equipamento. Então, eu não sei exatamente qual que é o método de funcionamento desse Alcolyzer, mas quando forem testar os kombuchas de vocês, o MAPA vai utilizar esse equipamento, que provavelmente vai dar um valor um pouco errado do que realmente ele tem de álcool. Então, nesse sentido, depois que a gente conseguir aprovar essa lei, vai entrar um segundo processo para a gente conseguir alterar esse método de medição do álcool no kombucha. Sobre a denominação do produto, ou seja, a informação que o consumidor vai ter de fácil acesso também no painel frontal da bebida, eles restringiram um pouco e montaram uma composição de frase que vai depender da forma que o seu kombucha vai ser apresentado. Então, primeiramente, partindo do princípio que todo kombucha contém Camellia sinensis, toda segunda infusão, segundo a saborização que a gente colocar, ele vai proceder da palavra com. Então, por exemplo, um kombucha de chá verde com maracujá. Ele vai se chamar kombucha com polpa de maracujá, ou com sabor de maracujá, ou com aroma de maracujá. Antes disso, tem que ter a forma que você colocou essa fruta no kombucha também. Nós, da companhia, nós temos um kombucha de hibisco, gengibre e pimenta rosa. A denominação desse caso seria kombucha com hibisco saborizado de gengibre com pimenta rosa. Se for um extrato, vai ser extrato de gengibre e pimenta rosa. Então isso ainda, eles não conseguiram chegar num ponto exato, mas eles prezaram de uma forma que a denominação não fique tão grande. E só lembrando um pouco, a denominação do produto é aquela informação que o consumidor ele pega o rótulo e quando ele lê o rótulo ele vai entender. Vai saber se é água, vai saber se é alcoólico, vai saber se é não alcoólico e tudo mais. Então a denominação é a forma mais fácil do consumidor identificar o produto. E o MAPA gerou ali essa regra que a gente vai ter que seguir, infelizmente. Mas claro, no seu rótulo, além da denominação do produto, nada proíbe você de colocar outras informações para poder informar o consumidor de fato o que ele está consumindo. Continuando...
Existem alguns pontos, desde questão de rotulagem e de utilização de garrafas, que serão proibidos pelo mapa. Então, todos os termos probiótico, funcional, nutritivo, terapêutico, detox, premium, bebida viva, bebida da vida, elixir, todos os termos que atribuírem propriedades ao kombucha que não são comprovadas cientificamente estão proibidas no uso da rotulagem. Por que desse sentido? O consumidor, quando ele busca o kombucha, foi devido à indicação de algum nutricionista, de algum médico ou até de uso pessoal e percebe que tem benefícios ao seu consumo. Porém, não existe nenhuma comprovação cientificamente concluída e aprovada em universidades brasileiras sobre o consumo de kombucha apresentar benefícios. Até porque a gente sabe que após o invase, a contagem de organismos que se tem da hora do invase até o prazo de validade reduz cada vez mais. Primeiro porque a gente muda o regime de alimentação, de aeróbico para anaeróbico, e a respiração no caso, né? E também a alimentação, o alimento vai acabando para os organismos que estão ali. Então, se o consumidor consome uma bebida que não tem comprovadamente os benefícios ou aquela contagem de organismos, ele está sendo enganado. E nesse sentido, o MAPA entende que a gente não pode correr esse risco e eles não podem correr o risco de receberem denúncias, de tomarem kombucha e não ter esse efeito probiótico funcional que a gente sabe que tem. Então fica proibida a utilização de diversos termos, é uma lista grande que eles irão apresentar depois nessa proposta de lei. Junto a isso, fica proibido também o uso de garrafas que tenham semelhança a remédios. Então garrafinhas âmbar que tem aquela tampinha menor, conta-gotas, uma série de frascos que faria a pessoa achar que ela tem que consumir em frações, em pequenas porções, está proibida a utilização também. Outro ponto que foi bem polêmico e tomou aí pelo menos umas 4 horas da discussão nesses 2 dias foi relacionado à pasteurização. E para conseguir ali abranger e abraçar todos os lados dos interesses que estavam lá, eles permitiram que o kombucha seja pasteurizado. Mas também, se eles fizerem isso, o produtor vai ser obrigado a informar no painel frontal do rótulo que aquele kombucha ele é pasteurizado. E aí vai caber a nós, pequenos produtores, e que nós brigamos por um kombucha não pasteurizado, conscientizar cada vez mais o nosso consumidor dos benefícios e a diferença de se consumir o kombucha pasteurizado para o não pasteurizado. E também vai sair, junto a essa proposta de lei do kombucha, a questão de uma tabela que vai trazer valores mínimos e máximos que são padronizados para a produção. Porque a questão é referente à acidez, ou seja, todo mundo vai ter que saber fazer uma titulação para poder contar os ácidos totais numa quantidade mínima e numa quantidade máxima permitida. A questão da carbonatação, quem quiser ter gás vai ter que obedecer também uma quantidade mínima e uma quantidade máxima. E uma série de outros pontinhos menores que também devem ser obedecidos junto à produção. Por que dessa tabela? Quando a gente fala em padronizar o kombucha no sabor, para evitar que tenha pessoas vendendo suco de fruta com um pouquinho de vinagre chamando kombucha, esses parâmetros é o que vai conseguir fazer a gente definir o que a fermentação vai trazer de diferença em relação à bebida. Então, nesse sentido, a tabela vai ajudar a gente a fazer isso. Esses são os pontos que a gente discutiu principais. Tiveram outras coisinhas que não são importantes e que não estão relacionadas aqui também com a nossa produção. E vale lembrar que tudo que eu falei agora para vocês em relação a esses pontos de produção no kombucha foi apenas uma proposta de lei. Ou seja, junto a todo mundo que estava presente, nós nos reunimos, chegamos ao que nós gostaríamos que fosse o kombucha. Os superintendentes do MAPA que estavam presentes, eles irão levar essa proposta para os superiores deles, para os primeiros supervisores, e depois que os supervisores podem fazer qualquer alteração que eles quiserem, vai subir para a nossa ministra do Ministério hoje. A ministra, ela também vai poder fazer a alteração que ela quiser, e infelizmente a gente não vai conseguir opinar se a gente concorda ou não com essas alterações. E se ela estiver de acordo, o que a gente espera que aconteça com uma grande agilidade, ela vai sancionar essa lei e vai passar a valer a partir da data de publicação.
Vale lembrar também que nós estamos tentando enquadrar o kombucha na categoria do mapa de bebida fermentada não alcoólica. Hoje em dia não existe nenhuma bebida nessa categoria, então isso vai trazer um prazo um pouco maior de aprovação e definição dessa lei do kombucha. Pode ser que quando chegar na mão do supervisor ele fale, não, kombucha é bebida alcoólica mesmo, e caia para esse sentido, e aí está todo mundo com um problema muito grande até em relação a tributos. E nisso nós já estamos articulando com outras indústrias, grandes indústrias, para a gente se unir e enquadrar o kombucha como uma bebida fermentada não alcoólica. Nós esperamos em breve que o mapa envie para a gente qual foi o texto definitivo que nós escrevemos junto com eles. Enviando esse texto, a gente vai disponibilizar aqui no grupo para vocês, e qualquer alteração, qualquer atualização que tenha que surja, a gente se compromete em aparecer aqui e conversar com vocês. O que eu posso dizer em resumo geral é que, por enquanto, nós chegamos em um cenário favorável e que evita a entrada de indústrias que vão fazer um kombucha por mistura e vão ter que ser obrigatórias na fermentação, mas também teremos essas indústrias fazendo kombucha pasteurizado. Então a gente vai ter que continuar nosso trabalho de formiguinha, de ensinar cada um dos nossos consumidores a diferença e vantagem de consumir o nosso kombucha. É isso, boa noite para vocês, e me escrevam depois com dúvida diretamente ou para os outros diretores, que nós iremos responder assim que possível. Um abraço, tchau!